A mente acima do dinheiro. Brad Klontz e Ted Klontz. O dinheiro é a causa do seu estresse. Você se preocupa com o fato de estar gastando demais ou com sua incapacidade de poupar. Talvez suas finanças estejam equilibradas, mas você ainda não consiga controlar sua ansiedade em relação ao dinheiro. Talvez as desavenças sobre gastos o estejam afastando de seu cônjuge. Ou, quem sabe, você tenha dificuldades em falar sobre dinheiro com seus filhos ou outro membro da família. Quer você esteja enfrentando problemas em lidar com seu portfólio de ações ou apenas lutando para que seu salário dure até o final do mês, saiba que você não é o único. Quase todas as pessoas têm um relacionamento complicado com o dinheiro, e mais pessoas do que você imagina relacionam-se com o dinheiro de maneira disfuncional. Praticamente todos acreditam na grande mentira sobre as finanças pessoais, que é a acusação de que suas dificuldades financeiras são culpa sua, que são consequência de sua preguiça, loucura, ganância ou estupidez. Bem, elas não são. Os comportamentos de autodestruição e de autodefesa em relação ao dinheiro não são controlados por nossas mentes pensantes e racionais. A verdade é que eles se originam de forças psicológicas presentes fora de nosso pensamento consciente e estão profundamente enraizados em nosso passado. Introdução. Todos nós temos experiência como lutas dramáticas, dolorosas ou experiências traumáticas na infância ou na juventude que se tornam a base de nossas dificuldades financeiras na vida adulta. Um evento associado ao dinheiro ou uma série deles, ocorrido nas primeiras fases da vida e que deixa uma marca que persiste durante a vida adulta, é chamado flashpoint. O poder duradouro dos flashpoints financeiros tem pouca relação com os fatos em si, ou com nossa interpretação deles ao analisá-los em retrospectiva. Pelo contrário, eles se originam das interpretações infantis e ingênuas que construímos quando nos esforçamos para encontrar uma lógica subjacente nesse confuso, contraditório e assustador mundo dos adultos. E é a partir dessas interpretações que desenvolvemos um conjunto de conceitos sobre o dinheiro chamados preceitos financeiros. São estes preceitos que moldam tanto nossa maneira de compreender o dinheiro como a forma que lidamos com ele na vida adulta. Por atuarem no inconsciente, esses preceitos financeiros nos colocam à mercê de sua ação traiçoeira. Para nos libertarmos, devemos primeiro identificá-los e reconhecer suas origens. Lidar com temas não resolvidos e a partir das circunstâncias que os colocam em ação e aprender novas formas de encarar, reagir e lidar com o dinheiro. Em momentos de estresse, esses velhos sentimentos e preconcepções sobre o dinheiro podem se infiltrar. Mas se soubermos identificar esses preceitos e nos separarmos deles, podemos aprender a nos adaptar a qualquer desafio que surja. Precisamos começar reconhecendo nossos comportamentos e suas causas, porque somente quando somos de fato sinceros sobre nosso relacionamento com o dinheiro, podemos superar e reverter nossos conceitos e comportamentos autodestrutivos em relação a finanças e desenvolver outros que sejam mais produtivos. Nossas crenças e comportamentos são resultados lógicos, levando-se em conta quem somos, o que nos ensinaram e como aprendemos a sobreviver. Assim que aceitamos nossa humanidade, com todos os nossos pontos fortes e fracos, podemos começar a avaliar de maneira honesta nossas disfunções financeiras e o pensamento por trás delas, e ter progresso real e contínuo na direção do crescimento e da transformação. Esse é o nosso objetivo, progresso, e não perfeição. Informação não basta. Os princípios básicos da saúde financeira não são complexos e são bastante semelhantes, não importa quem você seja ou seu status financeiro. Poupe hoje e invista para o futuro. Gaste quantias razoáveis para curtir a vida e atingir os seus objetivos, mas gaste menos que você ganha. Cuidado com o investimento que parece ser bom demais para ser verdade, porque provavelmente ele não é mesmo. Pesquisas demonstram que, para a grande maioria da população, o dinheiro é a fonte de estresse acima do trabalho, da saúde ou dos filhos. O dinheiro é uma das únicas coisas que toca e impacta cada uma de nossas necessidades. O efeito do dinheiro sobre as necessidades físicas é óbvio. Você não pode ter moradia ou pagar um aluguel ou a hipoteca sem o dinheiro, por exemplo. Sendo o dinheiro algo concreto e mensurável, enquanto nossas necessidades, amor, segurança, atenção, não são, é tão fácil relacioná-lo com nossas necessidades emocionais e não conseguirmos separá-los.
Passamos a crer que o dinheiro é amor ou segurança ou atenção. Esse é um dos motivos pelo qual tantas pessoas têm um relacionamento tão tumultuado e autodestrutivo com ele. A solução é não nos concentrarmos em ganhar mais dinheiro e sim em desenvolver um relacionamento mais saudável com ele. Quando encaramos e lidamos com as emoções complexas e os assuntos mal resolvidos que estão por trás de nosso estresse financeiro, podemos melhorar radicalmente nossa saúde psicológica e financeira atual e ainda aprender a administrar melhor e encarar futuras experiências traumáticas ou estressantes. A ansiedade, o medo, a vergonha causam um grande desequilíbrio no nosso cérebro, que tenta buscar substâncias ou comportamentos que possam restabelecer esse equilíbrio, ainda que temporariamente. Esse estímulo pode ser uma substância consumível, como comida, drogas, ou um efeito neuroquímico de um comportamento humano, como o trabalho ou sexo. É impossível prever qual substância ou qual comportamento terá maior efeito a cada um. O cérebro busca esses estímulos em momentos de estresse, e conforme o estresse aumenta, mais precisamos do comportamento ou da substância. Um dos principais estímulos para esse equilíbrio são a comida e as compras. E quanto maior o estresse, mais a compra e a comida aumentam, e mais a culpa e a vergonha também aumentam, e assim um ciclo é formado. O zoológico em você. O cérebro é formado por 3 sistemas interligados que reagem ao mundo de maneiras muito distintas, e para otimizar, os 3 precisam coordenar suas respostas. O cientista, o macaco e o crocodilo precisam trabalhar em conjunto. O crocodilo, a parte mais primitiva do cérebro, concentra a atenção nas ameaças em potencial. O macaco, a parte emocional, mantém ocupado explorando e investigando. O cientista, o racionalizador, observa e analisa a informação que chega. Em momentos de estresse, principalmente financeiro, quem assume o controle é uma das partes animais. Uma vez operando nesse modo, tomamos decisões baseadas nas emoções, como excitação ou medo, ao invés de usarmos a lógica. Isso pode levar a comportamentos irracionais e de autodefesa, o comportamento por taras de todos os tipos e crises econômicas. Para que isso não ocorra, precisamos treinar nosso cérebro e fazer com que a parte racional assuma o controle nas horas que precisar. Devemos nos condicionar a reconhecer situações financeiras potencialmente estressantes antes que elas ocorram. Assim, o cérebro racional pode agir com antecipação para exercer o controle do emocional. Não que não devamos deixar o emocional tomar conta, pelo contrário, às vezes é essencial para que possa nos ajudar a nos projetar no mundo e entender as reações dos outros, e também a experimentar novos comportamentos por meio da imaginação e visualização, o que nos ajuda a prever como vamos nos sentir em relação ao resultado de uma decisão antes que a tomemos de fato. Ouça seu corpo. Se está sentindo sinal de ansiedade, tente descobrir a fonte desse sentimento. Você está estressado por ter de tomar uma decisão? Sua ansiedade está relacionada com uma de suas escolhas? Sua ansiedade tem mais a ver com uma experiência negativa do passado do que com a realidade atual. Seu cérebro animal, fonte desses fortes pressentimentos, certamente não é infalível, mas vale a pena dar ouvidos a ele. Uma crença comum é que as decisões financeiras são controladas pela ganância, mas não. Elas são controladas pelo medo de ficar para trás. Nós, os seres humanos, somos animais sociais. Nossa sobrevivência dependia de ser parte da tribo. Ser expulso significava ficar sozinho e, consequentemente, morrer. Fomos projetados a nos conectar uns com os outros. Embora isso venha dos antepassados, permanece até hoje. Facebook, Twitter são exemplos disso. Geralmente estamos em uma zona de conforto financeira, região das finanças que te deixa mais à vontade, como consequência de nosso nascimento ou família de origem. Não somos nós que a escolhemos, e nem sempre o quanto ela faz parte de nós. Podemos sair da zona de conforto, mas os limites que aprendemos permanecem bem fortes e podem ser arbitrários e impostos por outros, mas logo aprendemos a conviver com eles. Precisamos aprender a estender a nossa própria zona de conforto financeiro, nos tornar mais flexíveis na maneira de pensar, para que possamos viver em qualquer nível financeiro e desenvolver a estrutura mental e emocional para alcançar o nível desejado. Sem consciência, faremos o que tiver que fazer para voltarmos à nossa zona de conforto. Tomaremos decisões automáticas e inconscientes, designadas a reduzir nossa exposição a essa desconfortável fronteira superior e a nos levar aos nossos limites familiares. Às vezes, mesmo quando conseguimos sair da zona de conforto, continuamos a agir como se ainda estivéssemos na antiga zona, como o ex-bilionário que vai à falência, mas continua dirigindo BMWs, comprando roupas e gastando como se não houvesse amanhã.
Ou, como contraponto, pense em alguém que ficou milionário, mas que compra um sobrado em um bairro cheio de mansões e continua dirigindo seu Hyundai velho e anda entre os ricos, embora permaneça socialmente isolado. As duas situações são nocivas para a nossa psique e podem comprometer de maneira severa a felicidade. Não devemos deixar com que nossos amigos e parentes nos façam ficar na zona de conforto. Podemos sim mudar e melhorar, só depende de nós mesmos. Nossos flashpoints financeiros e nossas experiências emocionais relacionadas ao dinheiro moldam nossos preceitos financeiros ou padrões de raciocínio e comportamento, que determinamos para nós mesmos. Quanto mais traumática e dolorosa for nossa lembrança, mais sérios serão os efeitos. Com muita introspecção e cuidadosas reflexões, podemos identificá-los, detectá-los e superá-los. Precisamos encarar como traumas, não somente atos sexuais ou violências, mas também comentários insensíveis ou algum tipo de embaraço com amigos. E esses traumas podem causar marcas duradouras sobre nossa saúde mental ou financeira. Esses traumas podem não ser fáceis de serem apontados, mas são reais. Nossas emoções moldam nossos pensamentos de forma muito mais poderosa do que os pensamentos moldam nossas emoções. Essa é a razão pela qual o cérebro emocional armazena verdades sobre nossa história, as quais frequentemente estão fora de nossa mente consciente. Avanços da tecnologia revelaram que não apenas fazemos conexões e associações mentais entre as emoções e os eventos traumáticos. O cérebro passa, de fato, por alterações como uma reação ao trauma. Os neurocientistas descobriram que as experiências traumáticas criam caminhos neurais no cérebro e permanecem muito tempo após o evento ter ocorrido. Se a experiência for repetida várias vezes, esses caminhos neurais tornam-se permanentes, como sulcos gastos de um caminho muito percorrido. Para nos ajudar com esses distúrbios financeiros, precisamos identificá-los e descobrir de onde vieram e como tem nos ajudado e nos ferido. Ao identificá-los, eles perdem a força e o poder de controlar nossas emoções e ações. O primeiro passo para mudar é mudar nosso jeito de pensar. Dessa forma, nos tornamos autores conscientes e determinados de nossas vidas. Afinal, o que é exatamente um distúrbio financeiro? Todo mundo toma uma decisão financeira infeliz uma vez ou outra. Isso é normal, contanto que aprendamos com nossos erros, é até necessário. Os distúrbios financeiros são padrões persistentes, previsíveis e frequentemente rígidos de comportamento autodestrutivo relacionado ao dinheiro, que trazem estresse, ansiedade, sofrimento emocional e incapacidade a áreas importantes da vida. Não importa quanto caos e tristeza eles causem. Em geral, eles sabem que devem mudar seu comportamento, mas não conseguem. Ou mesmo que consigam mudar por algum tempo, são incapazes de fazer com que essas mudanças persistam. Geralmente sentem profunda vergonha de seu comportamento e talvez o escondam dos outros ou até de si mesmos. Isso adia qualquer solução do problema e acaba por impedir a mudança. Os distúrbios financeiros se originam no desequilíbrio familiar, nas dificuldades emocionais, nas estratégias para solução que são frustradas, nas experiências de infância profundamente dolorosas ou na combinação de todas. Esses distúrbios são sintomas de temas não resolvidos relacionados a um passado difícil. Podem incluir alguns sintomas: ansiedade, preocupação ou desprezo sobre a situação financeira, ausência de economias, excesso de dívidas, falência, empréstimos pendentes ou ambos, conflitos sobre dinheiro com familiares, amigos e colegas de trabalho. Os distúrbios de rejeição ao dinheiro nascem dos preceitos que equiparam o dinheiro às emoções negativas ou aos acontecimentos dolorosos. Em outras palavras, a crença de que ele é algo ruim. Quando o dinheiro é uma força que estimula o medo e a ansiedade, ele se torna um vilão. Esse fato leva a um ciclo de escape e, ao invés de lidar com nossos problemas, fugimos deles. Os distúrbios que se encaixam nessa categoria são: negação financeira. Surge quando minimizamos nossos problemas financeiros ou evitamos ao máximo sequer pensar sobre eles, ao invés de enfrentar a dura realidade. A rejeição. Quando sentimos culpa por possuir dinheiro, sentir que não somos dignos e não merecedores de qualquer coisa boa na vida, inclusive o dinheiro. A aversão excessiva ao risco, quando reage a qualquer risco, por menor que seja, com enorme ansiedade. Acham que é melhor não fazer nada do que perder alguma coisa, ficando presas em uma reação congelada, perdendo assim muitas oportunidades em sua vida. Contenção exagerada de gastos. A economia de gastos ao extremo talvez traga muitas economias, mas mantém emocionalmente pobres ao se recusarem a usar e desfrutar do que possuem.
Os distúrbios de adoração ao dinheiro são distúrbios que dão ao dinheiro uma importância desproporcional. Ganhá-lo, poupá-lo, gastá-lo. Eles compartilham uma linha comum no fato de que todos nascem de preceitos que equiparam o dinheiro à segurança, ao valor próprio ou à felicidade. Quando nos concentramos somente no dinheiro como uma solução e convencemos a nós mesmos que mais dinheiro fará as coisas melhores, tudo o que estamos fazendo é mascarar ou esconder temporariamente nossos problemas. O preceito de que o dinheiro pode tornar-se conectado à felicidade em nossa mente pode criar uma vida de acumulação, de excesso de trabalho, ou, acima de tudo, uma busca obstinada pelo dinheiro ou por pessoas que o possuam. Os distúrbios financeiros relacionais são divididos em categorias: infidelidade, manter segredo de seu cônjuge a respeito de gastos ou finanças de forma deliberada e dissimulada; incesto, o uso do dinheiro para controlar ou manipular uma criança para satisfazer alguma necessidade de um adulto; facilitação, necessidade irracional de dar dinheiro aos outros, quer você tenha ou não condições; dependência financeira, pessoas escolhem permanecer financeiramente dependentes de outras porque não querem assumir a própria educação, preparo e planejamento financeiro. A maioria dos casos de dependência financeira está entre as mulheres. As pessoas que sofrem desses distúrbios, em geral, causam devastação na vida emocional e financeira de outras pessoas, além da própria vida, por meio de seu comportamento perturbado. Também estão muito ligados ao relacionamento com outros e às emoções conectadas a esses relacionamentos. Na maioria das vezes, essas pessoas guardam segredos e são desonestas sobre o dinheiro, mesmo com pessoas queridas. Esses distúrbios podem surgir também quando o dinheiro é usado como uma forma de controlar os outros. Isso acontece com mais frequência nas famílias com pais que tentam controlar os filhos, lhes dando ou negando dinheiro. Tratando aquele assunto não resolvido. Essas são as palavras que os terapeutas usam para descrever as emoções e as lembranças que cercam as experiências passadas e que foram evitadas, reprimidas ou mal solucionadas. Uma questão emocional mal resolvida e as adaptações de comportamento que ela produz podem ser extraordinariamente resistentes às mudanças, a menos que essa questão seja tratada. Os distúrbios financeiros surgem a partir de assuntos não resolvidos associados a acontecimentos e relacionamentos dolorosos do passado, direta ou indiretamente conectados ao dinheiro. Se você está sofrendo com um distúrbio financeiro, uma mudança permanente incluirá a solução destes assuntos relacionados a um ou mais eventos traumáticos vividos. Essa decisão não apenas permitirá que você utilize bem os bons conselhos e o planejamento financeiro responsável, como também o ajudará a reescrever os preceitos de seu passado a fim de que você viva de forma mais plena no presente. Você pode mudar as lembranças de seus flashpoints financeiros, não apagá-las, mas alterar profundamente o significado e o impacto emocional delas sobre a sua vida. Pense em como se sente quando recorda um incidente desagradável. Primeiro você sente as emoções originais, quase com a mesma intensidade. Mas se conseguir passar por essa primeira onda de emoção e aplicar sua perspectiva e experiência como adulto, poderá criar uma interpretação mais realista e até mais útil desta lembrança. Talvez reconheça que a experiência lhe deixou algumas lições valiosas e que pode até tê-lo poupado de problemas futuros. Terapia financeira. Seus comportamentos autorrestritivos relacionados ao dinheiro não surgiram no vácuo e também não podem ser transformados em vácuo. Você não entrou nessa sozinho, portanto, não se surpreenda se não conseguir sair sozinho. Apoio social, encorajamento, avaliação, responsabilidade diante dos outros, facilitação profissional e aconselhamento podem ser cruciais para a transformação de seus comportamentos financeiros. Mas a mudança sempre começa em você. Superar a vergonha é um aspecto importante da jornada rumo à saúde financeira. Para aprender a separar o seu valor próprio dos seus erros e a distinguir os sentimentos de vergonha dos sentimentos de culpa, precisamos seguir alguns passos. Aceite a responsabilidade por seu comportamento. Procure compreender sem justificar suas ações. Faça uma confissão. Compartilhe com alguém de confiança todos os detalhes de suas ações. Faça um plano de reparação. O conselho de um mentor, psicólogo ou líder religioso pode ser útil. Tome uma atitude reparadora. Peça desculpas com a intenção de fazer o outro se sentir melhor e não você. Não faça outra vez. Se cometer o mesmo erro, volte. Aos poucos, esses novos caminhos se tornarão mais fortes e dominantes, enquanto os anteriores, definidos pelos flashpoints financeiros e o preceito financeiro original, desaparecem.
Isso permite que você mude seu raciocínio e comportamento automático e crie a vida que deseja. Tenha em mente que, devido à lentidão dessas mudanças, é possível escorregar nos velhos hábitos durante o percurso, portanto, não encare como um sinal de fracasso ou uma desculpa para desistir. Pelo contrário, identifique o que causou o deslize e imagine maneiras diferentes de reagir quando uma situação semelhante surgir no futuro. Transformando sua vida financeira. Se suas finanças estão lhe trazendo estresse considerável, dê um passo atrás. É importante estar consciente da atuação financeira à sua volta. Prestar atenção a informações importantes como o mercado imobiliário em sua área ou a taxa de desemprego em sua atividade, para lembrar a si mesmo que os problemas que está enfrentando não são apenas seus. No entanto, não exagere na dose de notícias financeiras negativas. Fique ligado no que está acontecendo com o declínio do mercado varejista do país e quais investimentos bancários estão implodindo hoje, mas não fique obcecado pelo tema. Você não pode controlar a economia ou as más notícias, você pode controlar a maneira como reage a elas. Por isso é importante investir tempo e energia em nossos relacionamentos. Resista à tentação de isolar-se em momentos de estresse. Dedique algum tempo a si mesmo, mas não passe sozinho todo o tempo livre. O isolamento pode levar à solidão e à depressão. Passe tempo com as pessoas queridas que o apoiam e se importam com você. Encontre um amigo para almoçar. Envolva-se em atividades de família e da comunidade. Concentre-se no presente. Dê um tempo no ato de pensar sobre seu passado e preocupar-se com o futuro. Faça um esforço e dedique seu tempo para viver o momento. Mergulhe de cabeça no que estiver fazendo. Somos muito mais felizes quando estamos ativamente imersos em nossas atividades no presente do que quando estamos nos corroendo pelo passado ou pelo futuro. Movimente-se. Exercícios físicos regulares são a maneira mais rápida de melhorar o seu humor, clarear a mente e lhe dar energia para enfrentar os problemas. Desligue a TV. Pessoas infelizes assistem mais TV do que as felizes. Elas têm mais tendências de desenvolver problemas físicos e emocionais. Esforce-se para ajudar os necessitados. Atos de generosidade terão efeito positivo em nosso humor e perspectivas. Isso ajuda a apreciar o que tem, amplia a sua zona de conforto e tira proveito dos melhores aspectos. Passe mais tempo contando suas bênçãos. Continue positivo. Abrace a oportunidade de crescimento pessoal e saiba quando procurar ajuda. Reconheça os sinais de que talvez você precise de ajuda profissional. Se estiver perdendo o interesse nas atividades que apreciava antes, se tem problemas para dormir ou se concentrar em suas tarefas, se está demonstrando crescente irritabilidade ou sofrendo com sentimentos de desespero, de desvalorização ou fadiga, busque a ajuda de um profissional da saúde mental. Instruturo. Quanto mais traumática e dolorosa for nossa lembrança, mais sérios serão os efeitos. Cuidado com o investimento que parece ser bom demais para ser verdade, porque provavelmente ele não é mesmo. O primeiro passo para mudar é mudar nosso jeito de pensar. Nossas emoções moldam nossos pensamentos de forma muito mais poderosa do que os pensamentos moldam nossas emoções. É preciso treinar a parte lógica do nosso cérebro para que tome a frente quando for necessário. Neste livro você aprendeu que viver uma crise financeira nos força a olhar para o dinheiro e para o nosso relacionamento com ele. Ao examinar o passado, desafiar e mudar nossos preceitos financeiros, temos o poder de transformar a nossa vida. Ter consciência de possíveis distúrbios é o primeiro passo para uma grande virada na vida. Ao reconhecermos as crenças limitantes e entendermos os aspectos que nos impedem de evoluir, podemos subir degraus que antes não conseguíamos nem pisar por conta de traumas e assuntos mal resolvidos. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Dinheiro,